Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Deixa eu só ver aqui que eu tô com o meu fone todo enrolado no pescoço. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Elaine Takehara, estarei com vocês hoje aqui no nosso webinar. Comuniquem-se comigo via chat aqui do lado. Oi, Moni, tudo bem? Já estou vendo você aí. Esperar só a turma entrar. E a gente já inicia o nosso conteúdo. Hoje é o nosso último webinar do ano, então é o webinar comemorativo de como 2020 foi leve, foi solto, foi fácil para todo mundo. Ai, que ano, né, gente? Mas vamos finalizando o ano aqui todos vivos, fortes, trabalhando. Eu acho que para a parte do consultório, né, a gente teve muitos desafios aí, no geral, todos os dentistas, mas a gente encerra o ano com uma sensação de missão cumprida, né? Apesar das dificuldades, acho que todo mundo já conseguiu voltar ao trabalho, retomar. A gente viu, né, uma demanda, vamos dizer assim, reprimida dos nossos pacientes, então teve nossos clientes estavam esperando para a gente seguir, que também era uma grande dúvida, né, quando a gente parou lá em março, na pandemia. Então, hoje, encontrar vocês aqui para o nosso último webinar do ano, eu acho que é uma super vitória para a gente realmente comemorar aí tudo que a gente fez de bom e continuar na fase, né, nessa onda de estudo aí que é sempre tão bem-vinda, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Meu nome é Elaine Takehara, eu sou ortodontista, faço Invisalign no meu consultório desde 2006, sou membro da ABOR, inclusive vou deixar um convite para vocês que esse sábado, quem for associado à ABOR, a gente vai fazer uma palestra no Encontros da sessão ABOR Rio de Janeiro, então quem for associado vai ter acesso a essa aula deles também. Tá bom? E sou afiliada fundadora da Bralo Digital, da academia, e esse ano também estou com a Miriam e a Juliana Daia na diretoria, estão trabalhando aí em prol do fluxo digital e os alinhadores ortodônticos. Paralelo à minha parte clínica, né, as coisas que eu desenvolvo no consultório, aqui em São Paulo, meu consultório, eu sigo um caminho da educação desde 2011 com o Invisalign, já trabalhei, já coordenei o suporte clínico da Line Technology, hoje estou como consultora e palestrante da Team One, então aí uma via dupla que é muito prazerosa, né, para quem toca essa parte com alinhadores. Esse webinar é o webinar aqui que veio em dezembro, no último quarter, e é o último do ano, como disse a Mônica, o nosso webinar da virada. Então, a gente vai retomar o nosso conteúdo de webinar só no ano que vem, tá? A partir de janeiro. Confiram lá no nosso site a programação. Logo, logo a Paloma sobe para vocês a atualização dos webinars do ano que vem. E também, sempre no nosso Instagram, a gente coloca o link aqui para se inscrever. E na inscrição, vocês podem já assinar automaticamente os futuros webinars que nós tivermos nesse assunto. Então, você sempre vai receber um e-mail lembrando, não é preciso vocês ficarem entrando no link de inscrição, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o que nós temos de alterações para esse 2021 que já foram anunciados, a nova tabela de preços, né, a questão dos tratamentos continuam os mesmos, nós temos o mesmo portfólio. Para 2021, continuamos com o Express, da Invisalign, que tem 7 pares de alinhadores. Temos o Light, com 14 pares de alinhadores. Temos o Moderate, com 20 pares de alinhadores. E o Comprehensive, não é o tempo que o paciente quer tratar, e sim a complexidade da maloclusão e o seu objetivo de tratamento. Então, se vocês querem tratar algo que seja mais simples, uma movimentação que exija menos tempo, ela pode ser que caiba no Express, ou no Light, no Moderate, no Comprehensive, assim por diante, tá? No Express nós vamos pensar em movimentos, ele pode movimentar todos os dentes, mas a gente vai pensar em pequenos alinhamentos, espaços generalizados, maiores que 2 milímetros, um pouco de ajuste, né, no formato da arcada, consegue trabalhar, mas sem grandes pretensões de correções de maloclusões verticais, transversais ou sagitais, ou seja, a gente não vai conseguir fazer correções de classe 2 e classe 3 completa. Deixa eu ver, o pessoal está falando que está mudo. Deixa eu só guardar aqui para mim, aqui está ok o retorno. Cliquem, por favor, em Reconnect, quem está
com problemas de transmissão, porque o sinal da sala tá 100%, tá? Então, cliquem em Reconnect, ou se não, fechem e abram o navegador mesmo, tá bem? Camila, se você estiver vendo problemas na transmissão, você me sinaliza, por gentileza. Vamos seguir aqui, de qualquer forma, a gente tem também o Light, então, que pode tratar um pouco mais, mas sem essas pretensões de correções sagitais, verticais e transversas. O Moderate já consegue te entregar um pouco mais. Única ressalva são grandes questões verticais, problemas mordidas muito profundas, né? Ou mordidas cruzadas de segmentos. Aí a gente já vai partir para um Comprehensive, que vai tratar com facilidade classificadores adicionais e qualquer coisa desse tipo, tá bem? A tabela de preços aqui de 2020, o que nós temos é isso aqui. Então, nós temos uma tabela para padrão, né? Comprehensive, 2 arcos do Light, 1 arco do Light, 2 arcos do Express, um arco do Express, o First e o Fase 2. Desculpa que eu não expliquei nesse slide anterior sobre o First. O que nós temos aqui é um tratamento para pacientes em crescimento. O pessoal está se queixando da conexão. Eu vou pedir para vocês reconectarem, porque a transmissão está estável. Às vezes é uma questão da sua página. Então, fechem essa página e abram outra página, não tem problema. Ou cliquem para vocês atualizarem o navegador. Tá bom? Tem bastante gente queixando, às vezes isso resolve, tá bem? Porque o sinal da sala da transmissão tá estável, às vezes ele cai mesmo, né? E muita gente usando ao mesmo tempo as plataformas digitais, a gente tem visto uma maior instabilidade aí do webinar, tá bom? E para quem fez a fase da interceptadora, que é a fase do First, nós temos a possibilidade de fazer o fase 2, né? O fase 2, então, é como se fosse um comprehensive, só que ele entra em complemento para quem já fez essa primeira etapa da interceptadora, então ele tem um custo menor para que a gente faça essa segunda fase com o Invisalign. Tá bom? E o Vivera, que a gente já conhece, que é a contenção. Lembrando que o Vivera, ele vem sempre acompanhado, são 3 unidades de cada arco, então se você compra superior, vem 3. Se você compra 2 arcos, vem 3 de cima e 3 de baixo, tá? Então vem 6 alinhadores do pedido do Vivera. E você pode ficar de 6 a 8 meses com o Vivera, normalmente ele se mantém estável, tá bem? A tabela de preços, como eu citei, e aqui a nova tabela de preços a partir de 1º de janeiro de 2021. A Align anunciou recentemente, né, uma nova tabela, um pequeno reajuste. Nós fomos ali, tem a tabela, uma base de 11% de reajuste, só o First que teve 13% de reajuste. Então, essa é a nova tabela de preços para tratamentos aprovados a partir de 1º de janeiro de 2021. Todos esses valores estão na nossa IDS, então entrem lá, tem lá os novos preços, termos e condições, vocês conseguem encontrar, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, recorram sempre à IDS. O que você tem que lembrar é que existem selos, né? Então, são tiers que você se coloca de acordo com o número de aprovações de cada quarter, e aí com esses selos de número de casos aprovados em cada quarter, o próximo quarter você fica categorizado numa faixa, né? Então, por exemplo, se você aprovou de 0 a 2 tratamentos, você é um doutor bronze, e essa primeira coluna é a sua faixa de preços. Se você aprovou de 3 a 5 é silver, 6 a 10 um Gold, Platinum 11 a 15, 16 a 25 um Platinum Elite, 26 a 49 Diamond, 50 a 74 Diamond Elite e mais de 75 casos um Emerald. Então, notem também que houve uma alteração em relação ao número de casos de cada coluna, de cada faixa, eles chamam de tier, né, do selo do Advantage. Então, façam as contas em relação aos tratamentos que vocês aprovaram outubro, novembro e dezembro, e vocês vão encontrar a categoria que vocês pertencem para fazer o pagamento no primeiro trimestre, tá bem? Então, vamos supor que você aprovou 10 tratamentos de outubro a dezembro, aprovados na sua IDS, então você é um doutor Gold, e a faixa de preços que você vai pagar é essa que tem aqui na coluna do Gold,
Tudo bem? Eu vejo que tem gente ainda, não se preocupem, tudo isso está gravado, alguma fase que tenha falhado a transmissão, vocês conseguem rever no replay, tá bom? E também, a mesma coisa para os alinhadores adicionais, né? Então, um aumento ali nos alinhadores adicionais e no Vivera de 11% na mesma faixa de preço do reajuste dos tratamentos, tá bem? Bom, falando agora do serviço do TPS, o que nós temos é um serviço de consultoria, né? Já há muitos anos trabalhamos no serviço de consultoria clínica, desde 2011, como eu comentei com vocês, com o Invisalign. O nosso time faz o serviço, então, hoje, que é chamado de TPS, é uma consultoria feita terceirizada, existe os valores, como funciona, quais são os consultores vigentes, estão todos no nosso site também, T1.1, mas eu vou explicar para vocês como funciona, tá bom? Aqui no site, então, vocês clicam ali em TPS e vocês têm 3 tipos de serviço para consultoria. O primeiro deles é a revisão do CleanCheck, que você acompanha, então, é acompanhado por um consultor em todas as revisões, tá? Via e-mail, a gente acessa o seu CleanCheck, a gente vai dar sugestões, vai fazer modificações, vai discutir o planejamento com vocês, 1, 2, 3 opções, para que a gente chegue num plano mais previsível e mais bem personalizado para o que você precisa, tá bom? Então, esse é o serviço de revisão de CleanCheck. O outro serviço que nós temos é o serviço de avaliação de casos, que é um serviço gratuito, que vocês só submetem, enviam as fotos no nosso site e um consultor responde para você dizendo quais são as peculiaridades daquele tratamento, qual o tempo previsto, qual modalidade seria mais recomendada, se vai usar o auxiliar ou não, a gente já consegue dar esse panorama geral para vocês. E a consultoria VIP, que vocês entram numa agenda e agendam um horário para estar assim, né, como se fosse num webinar com um consultor e discutir os casos, as dúvidas que couberem naquele intervalo de tempo. A consultoria VIP tem uma duração de 25 minutos, então nesse tempo que a gente fica conversando juntos, dá para vocês esclarecerem mais dúvidas, muitas vezes, do que uma revisão apenas, tá bom? Mas existe também aquela consultoria que é específica para revisar cada caso, e aí a gente vai revisar cada volta do CleanCheck no serviço de revisão de CleanCheck. Diferente da consultoria VIP, que vocês vão estar conosco por um intervalo de tempo, perguntam as dúvidas, e aí vocês seguem com as revisões de próprio punho. Tá bem? Então, esses são os serviços que nós temos lá no nosso site. Vocês têm lá tudo explicadinho, o que é preciso para cada serviço, para avaliação, onde envia o caso da avaliação. E esse serviço é o que eu vou explicar para vocês primeiro, tá bom? Então, clicando para enviar um caso de avaliação, o site pede para vocês logarem, vocês têm que criar um usuário no nosso portal de educação. E aí fornecerem uma senha de funcionário para que a gente acesse a sua IDS, e aí você consegue fazer o envio desse caso. Então, nesse serviço você tem, não se esqueçam que a avaliação de caso é gratuita, e a única coisa que tem custo é a revisão de CleanCheck. Como que vocês vão solicitar, então, a avaliação de caso para Timon? A avaliação de caso vai ser solicitada via site, vocês vão clicar nesse ícone avaliação de caso, vão enviar para nós todas as imagens, tá? E vão escrever nesse campo em cima, queixa principal, qualquer comentário que você ache pertinente sobre esse caso. Por exemplo, essa paciente tem uma maloclusão de classe 2, mas ela não quer corrigir. Ou, esse caso eu posso usar ancoragem esquelética. Ou, paciente perdeu o dente tal e deseja remover durante o tratamento para colocar o implante. Tudo que for pertinente a esse planejamento que vocês tenham dúvida, vocês podem colocar nesse campo escrito, tá? E aí vocês postam as fotos e a gente vai retornar para vocês com uma resposta sempre via e-mail, ok? É sempre via e-mail, então a gente vai redigir para vocês que esse caso tem essa peculiaridade, qual a modalidade que ele se enquadra, para que vocês consigam trabalhar. Tá bom? Então, como é mais ou menos esse serviço? Vamos fazer uma simulação de uma avaliação de caso para vocês entenderem que tipo de discussão a gente estabelece com vocês quando responde essa avaliação lá no e-mail. Vou tirar minha foto para não atrapalhar aqui na imagem, só um minutinho.
E aí, o que nós recebemos? Nós recebemos as imagens, pode ser colocado radiografias e fotos extraorais também, a campo para vocês anexarem as imagens, tá bom? E aí, entra aqui as imagens e as suas dúvidas. Eu vou colocar para vocês aqui que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual modalidade de tratamento se enquadra neste caso, tá? Então, esse é um caso, vamos pensar, nós temos quais opções que nós falamos no portfólio? Express, Light, Comprehensive, desculpa, tem o Moderate agora, né? E o Comprehensive, tá? E existe, lembram-se, a modalidade que é o Comprehensive First, que é a modalidade para que a gente use em tratamentos com pacientes em crescimento e dentição mista, tá? Então, quando a gente olha essa imagem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual modalidade de tratamento se enquadra esse caso. Soltei para vocês uma enquete que fala sobre isso. Então, quando a gente olha aqui, o que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer a remoção virtual da barra 33, tudo bem, isso é possível fazer no ClinCheck, então escaneou com a 33, é possível? É possível. E aí a gente joga isso lá no seu ClinCheck e pede para o técnico remover a contenção. Então esse é o primeiro comentário que eu faço para vocês. Pode fazer o tratamento sem escanear, escaneando com a barra? Pode, mas a gente vai entender que a remoção da 33 foi feita virtualmente. A barra é fácil, mas às vezes a quantidade de resina que está grudada naquela lingual do canino, né, nas faces linguais dos incisivos, às vezes o técnico remove virtualmente algo diferente do que você vai remover no real, não é 100% fiel, tá? Então pode ser feito dessa forma, pode, mas ele pode ter um pequeno excesso no virtual que você não vai ter uma boa adaptação do alinhador na boca quando você remover, tá bom? Então o melhor sempre é escanear sem a barra, sim, é o melhor, mas é possível fazer dessa forma também. Então, está pedindo para fazer a remoção virtual do tártaro e da barra, tá? Então, pode, mas a adaptação pode não ficar 100%. Isso é muito importante que a gente entenda, tá? Ó, expandir cada hemiar, uma hemiarcada superior, em 2 milímetros e um tanto necessário do inferior para o correto engrenamento. Então, ele está dando uma referência do que ele quer. Aceito contatos suaves nos dentes posteriores. Então, qual é o objetivo desse tratamento? O objetivo desse tratamento é trabalhar basicamente em expansão. Pelo que a gente vê ali, é um caso que já é um retratamento e ele tem ali já um bom engrenamento posterior, né? Se a gente olhasse a foto talvez bem na lateral, cairia pra gente que é uma ligeira classe 2, eu acho, mas a gente pode ver isso depois no modelo virtual, tá bom? Então, olhando essa imagem, frente ao que o doutor comentou, qual modalidade vocês colocam? A maioria colocou no Light, né? 54% dos participantes trataria esse caso com o Light para fazer essa melhoria no formato da arcada. Tem um desvio ali de linha média, né? Alguma coisa assim. E outra parte colocou no Moderate, tá? Então, aqui eu acho que as duas situações são bem-vindas, tanto o Light como o Moderate se enquadrariam bem. Se você já tem mais experiência, um pouco mais de segurança, o Light vai bem. Não tem mordidas cruzadas, não tem apinhamentos, a gente vai trabalhar um pouco no formato do arco, eu estou imaginando que pode requerer talvez um IPR, se o overjet estiver muito aumentado, né? Então, acho que esse é um caso que daria para a gente trabalhar com uma certa segurança no Light. Se você está no início da sua experiência, se é o seu primeiro caso, né, e você tem dúvidas clinicamente de como fazer esse manejo, o Moderate também pode ser uma boa situação, tá bom? Então, tanto o Light quanto o Moderate caberiam bem nessa arcada. Para fazer essa expansão, eu já não recomendaria o Express, porque em 7 pares de alinhadores, a gente pode não conseguir entregar uma melhoria efetiva no formato da arcada, tá bom? Então, se for só um alinhamento, alguma coisa assim, tudo bem, até o Express, né? Agora, se nós fôssemos pensar em expansão como ela quer, 2 milímetros de cada hemiarcada, ou seja, gerando 4 milímetros de expansão em um arco, né? Talvez o Moderate seria mais seguro e o Light poderia ser que chegasse também, tá bom? Então,
Sempre o que nós temos, então, é uma possibilidade, às vezes, de mais de uma possibilidade de tratamento. A gente tem que pensar sempre isso, depende do seu objetivo de tratamento, tá bem? Então, esse é o caso que nós tínhamos em avaliação e esse é o caso que nós já vamos preparar o ClinCheck. Quando vocês preparam o ClinCheck, vocês podem fazer também um serviço chamado de revisão de ClinCheck, como eu falei para vocês. Então, na avaliação, que era esse serviço que eu falei antes, a gente falaria isso que vocês ouviram que eu falei agora. É possível tratar nas duas opções, com essa ressalva, com essa ressalva, com essa ressalva. E aí, quando parte para a revisão de ClinCheck, vocês já estão numa fase que tem o ClinCheck, né? E vocês vão submeter esse ClinCheck via portal lá no nosso site para que vocês possam ter o acompanhamento de um consultor. Aqui você pode escolher se você quer fazê-lo em exclusividade com o ortodontista ou não, com um dos nossos ortodontistas, né? Todos os nossos consultores são ortodontistas, são Invisalign Doctors e fazem Invisalign no seu consultório para que a gente tenha, né, esse diferencial de ter a experiência clínica para poder ajudar vocês aí no planejamento também, não só na revisão do caso com protocolos Align, mas também com certas peculiaridades, com certas alterações em relação à nossa experiência clínica. Então, você coloca lá o nome do seu paciente, você pode colocar lá o número do seu paciente e as suas considerações em relação a esse caso. E aí, o consultor vai receber essas informações suas, vai abrir o seu ClinCheck na sua página e vai fazer a sua revisão, tá? Então, agora a gente vai fazer uma revisão, peço licença um minuto, vou compartilhar com vocês aqui uma página que eu estou aqui do ClinCheck, para que a gente possa fazer juntos essa revisão, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a revisão e nós já faremos isso juntos aqui. A tela vai ficar preta 1 segundo e aí eu já retorno com vocês, tá? Ela fica preta só aqui na volta da revisão. Só um segundinho, que eu tô na outra tela. Vamos lá, então. Pronto. Então, aqui vocês vão ver um ClinCheck. Vou fechar aqui a minha carinha para que eu não atrapalhe vocês. Eu vou só omitir as informações do paciente, que são um ClinCheck de uma colega. E aí, pronto. Tudo bem? Sinalizem para mim se vocês estão vendo o ClinCheck ali na tela. Para que a gente possa fazer essa revisão, tá? Eu espero de vocês a mensagem no chat, coloquem ali no chat só se vocês estão vendo o ClinCheck compartilhado na tela, para a gente poder seguir. Ótimo, obrigada. Aqui, então, nessa página, nós estamos vendo, nessa foto, nessa aba de registros, esse é o novo ClinCheck 6.0. Eu acredito que você já tenha uma certa experiência com ele, já tenha tido a oportunidade de rastrear um pouquinho as ferramentas, mas todas as ferramentas, elas estavam lá no nosso ClinCheck Pro. A única diferença que a gente tem agora é o InFace, que seria esse novo recurso, tá? Que ele sinalizaria pra gente ali a foto do paciente no rosto, tá bom? Então, seria isso aqui, o InFace Visualization, ele vai dar pra gente a foto do sorriso amplo, que tem que ser feita, gente, no Uploader, não se esqueçam, essa foto, ela tem que ser tirada direto no celular, naquele aplicativo do celular, tá bom? Para que a gente consiga fazer essa simulação do ClinCheck dentro da foto de sorriso do paciente. Tudo bem? Então, essa é a ferramenta nova. As demais a gente já tinha no Pro, a maioria delas. Teve algumas melhorias na tabela, algumas mudanças em alguns recursos, e o lugar especificamente dos recursos é que foram alterados, tá bom? Então, aqui a gente vai ter, vamos ver aqui. Então, as fotos intrabucais daquela situação clínica, né? Esse ClinCheck a doutora mandou no Light, tá? Então, vocês vão ver que o que ela quis ficou justo em 14 alinhadores. Olha aqui embaixo,
que nós temos, né, 14 alinhadores dessa situação, tá? Então, ficou justo no light. Lembra que eu falei? Se você é um início de experiência, você não fica seguro em tratar ele tão justo, tão limítrofe na sua modalidade de tratamento, pode e deve tratá-lo no moderate, tá? Se você quisesse tratar no moderate, você iria aqui em cima, ó, nessa aba adulto, tá bom? E a gente ia clicar aqui, e aí outras ações, trocar o caso. Então, aqui você poderia trocar a modalidade de tratamento. Ou você iria aqui nas mudanças, tá? E clicaria aqui em nova modificação do lado direito. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, nova modificação. E aí você clicaria nesse campo e poderia fazer a solicitação dessa mudança de modalidade também aqui nesse campo comentário autêntico, tá? Então, aqui, mudar para moderate. Poderia ser esse um comentário seu, tá? Opa! A página descarregou, deixa eu só recarregá-la aqui na IDS para que a gente continue. Então, quando você quer mudar de modalidade, você está numa modalidade de tratamento, antes de aprovar o Clean Check, a qualquer momento você pode fazer essa alteração. Depois que aprovou, não dá mais, mas antes de aprovar, você pode mudar, migrar, voltar para o Moderate, mudar para o Comprehensive, quantas vezes forem necessárias. Só lembrando que isso consome tempo, então vai acabar atrasando o seu processo de aprovação, tá bom? Então, quando você escreve ali, abre a aba, e eu estava no limite do Light, ó, olha a mensagem que o técnico me dá. Os limites do produto podem ser aplicados, tá? Então, ele vai colocar para você que você tem uma limitação dentro ali do Light. Então, se você quiser manter no Light, tudo que você fizer no 3D pode ser que exceda, e se você quiser ficar no Light, ele vai cortar dentro daquele limite do produto, tá bom? Então, aqui, vamos fazer a revisão, então. Vamos voltar ali naquela aba. Essa aqui é quando você aperta a aba de fazer modificação, que eu queria escrever aqui para o técnico, ó, tá? Então, eu coloquei aqui. Mas, no caso, eu estou avaliando o Clean Check ainda. Ele aparece aqui em tela dupla com a aba do Play aqui embaixo, né? Que, então, a gente vai vendo a modificação do tratamento. Ah, eu não quero ver pequeno assim, tá ruim? Então, você fecha aqui e você vai clicar nesse olho aqui do lado direito, tá vendo? Para você voltar àquela visualização da tela do Play, ok? Então, as modificações ficarão ocultas e ele dá para você aqui nesse cantinho, ó, retomar a modificação. Mas eu tenho aqui a tela oculta e eu tenho novamente aquela a tela da mudança, que é o Clean Check que o técnico me mandou, que eu dou o play e avalio, tá bem? Então, vamos entender como esse tratamento ficaria interessante no Light. Então, a necessidade é uma expansão de cerca de 2 milímetros que ela colocou em cada M-arco. Vamos ver a tabela. Então, nós vamos lá na tabela para ver se aquela expansão que foi colocada de 2 milímetros, ela foi impressa aqui. Então, base do dente aqui embaixo, gente, coroa, estão enxergando aqui embaixo, ó, tá? Superior, e aí eu vou ver a quantidade de movimento que foi realizada. Ó, translação vestibular de 1,7 aqui, né? Nós temos, deixa eu ver se eu consigo pintar para vocês essa tela. Tenho aqui, ó. Então, eu consigo aqui, ó, 1,7, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, na base do dente coroa. Opa, desculpa. E aí, esse número, que é o número que ele me dá, a translação, ó, tá em 2 milímetros. Então, aqui eu vou ver que ele atendeu a quantidade de movimento que foi solicitado pelo colega, tá bom? Então, eu tenho aqui a translação de coroa, que é a quantidade de expansão. Isso não quer dizer, deixa eu tirar aqui, isso não quer dizer que isso corresponde a um movimento da raiz para fora, é a coroa, o quanto que ela se desloca para fora. Pode ser que a raiz tenha ficado exatamente no mesmo lugar. E onde que eu vou conferir isso? Aí aqui embaixo eu vou em raiz, tá bom? Então, eu mudo aqui, ó, o parâmetro da base do dente, todo mundo acompanhando o meu mouse, e agora eu vou ver qual foi o reflexo disso nas raízes. No caso, ó, notem que interessante, que ele colocou a raiz também deslocando 2 milímetros para vestibular.
O que quer dizer, então? Se eu tive um deslocamento da raiz em 2 milímetros para vestibular e as coroas, eu estou fazendo um movimento de inclinação ou de corpo? É de corpo. Então, essa expansão que foi programada uma expansão de corpo nesse caso. E a gente vai avaliar se nós queremos ou não essa alteração. Tá bom? Então, só para a gente entender qual é o movimento que foi aplicado. É fácil fazer um movimento de expansão de corpo? Não é fácil. E muitas vezes nós não queremos. A tábua óssea não permite, a situação clínica não é favorável, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Porque expandir é genérico, a gente tem que dizer se a gente quer expandir e olhar na tabela se isso foi feito através de um movimento de corpo, um movimento de inclinação, ou um movimento inverso com torque, porque às vezes você pode levar a coroa para fora, mas a raiz para dentro. Tudo vai depender da sua necessidade clínica, tá bom? Então, vamos voltar aqui no nosso caso, a gente já entendeu que foram feitas expansões de corpo, movimentos de corpo nesse tratamento. Nós precisamos de expansões de corpo? Vamos ver como é que está essa situação. Aqui, esse rebordo, o rebordo é bom, tá? Mas a nossa gengiva, será que o nosso periodonto aceitaria quando a gente vê uma foto dessa aqui, ó? Nosso periodonto vai aceitar grandes deslocamentos dessa raiz para vestibular? O que vocês acham? Eu acho que ficou um pouco delicado aqui. Então, nesse caso, se fosse o meu tratamento, o que eu vou sugerir, tá? Olha aqui, ó, né? Essa raiz aqui, essas raízes posteriores, né? A quantidade de gengiva inserida parece ser bem delicada. Então, a gente pode trabalhar não com movimentos de corpo, vamos trabalhar com um pouco de inclinação, ou reduz esse movimento de corpo, ou faz um ligeiro torque para a gente fazer essa correção ortodôntica no paciente, tá bom? Então, o outro lado parece que está um pouco melhor, né? Menos marcas de recessões aqui, mas também tem um pouco de recessão em molares. Então, vamos suavizar um pouco esse movimento de expansão, ok? Então, vamos lá, vou dar o play aqui para vocês. Ele entrou um pouco de IPR aqui também, notem desse lado, né? Lembra que nós falamos, parece que tem um componente ali de uma classe 2, né? Vamos ver. Aqui não, até uma chave bonita. E esse lado também, né? Então, vamos só melhorar o formato dos arcos para que não aconteça nenhum desajuste. Se a gente vai trabalhar num light, a primeira sugestão que eu vou dar para vocês é ancorem segundos molares, tá? Não teremos a pretensão de fazer expansões de segundos molares e muitas vezes não tem nem a necessidade se a gente vai trabalhar nesse caso com o light. Então, aqui a primeira coisa, se vamos trabalhar com o light, vamos travar os segundos molares, tá? Essa é a primeira sugestão que a gente vai fazer no 3D. Então, outra coisa que a gente pode observar. Notem que o engrenamento inicial dos segundos molares é satisfatório, tá? Olha só como tá fechado, como tá bem engrenado, né? Elaine, eu posso mudar um pouco isso aqui, que eu acho que tá até em topo demais? Posso, né? Você faz só um out aqui, né? Uma vestibularização leve desse segundo molar, ou aplica um pouco de inclinação para vestibular, ele já vai soltar esse contato. Vamos fazer no 3D junto. Tá bom? E ele coloca um IPR desse lado justamente para fazer a correção da linha média superior, ó. Notem que a linha média superior, ela desvia para esse lado durante o alinhamento, tá? Então, às custas desse desgaste. Gosto, se for trabalhar no light, eu acho bem recomendado a gente fazer esse desgaste distribuído, tá? Mas quando a gente olha também o formato dos dentes, nós vemos que esse canino, ele aceita bem um IPR ali. Ele tem uma boa crista de esmalte distal. Então, se quisermos, também podemos transferir esse IPR para essa distal, tá bom? Os attachments, no caso do light, né, eles costumam entrar no início já, eu acho que nem vale muito a pena a gente postergar muito, e nesse caso, quando a gente olha na aba de estágios, a gente vê que os attachments estão entrando no estágio número 1, deixa eu ver aqui, ó, alinhador número 1, não, ele não entra, ele vai entrar no 2, e os IPRs entraram no estágio número 3, tá vendo, ó, 3 aqui em cima, tá? Então, quando a gente põe o play, ó, estágio 1, entrou só um power read, estágio 2, entraram os attachments, e aqui embaixo, mexendo estágio 3,
a gente tem a entrada dos IPRs. Lembram-se, IPR em fase de fazer, ele é um IPR amarelo, tá? Então, vamos fazer as alterações desse caso no 3D, porque são modificações relativamente simples, né? O início e final. Sobreposição, para você ver a quantidade de expansão que foi realizada de segundo molar, né? Que muitas vezes isso é dispensável. E aqui também, início e final. Então, vamos ancorar segundos molares. Eu vou retomar as modificações que nós colocamos ali, tá? Vou tirar novamente aqui a minha carinha, deixa eu pôr ela do outro lado, para eu não atrapalhar vocês. Aqui, eu acho que não atrapalha vocês. E aí, nós vamos fazer essa mudança. Então, nós temos aqui a aba do 3D, dente, recursos e arco. Agora eu vou mexer em dente, tá? Então, eu vou deixar aqui habilitado. A aba do 3D, ela vem para mim desse lado, ok? E eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esse molar, vou clicar com o meu mouse e eu vou dar a opção para ele de tornar imóvel. Eu não quero expandir esse molar. A mesma coisa do outro lado, a mesma coisa em cima, para a gente tirar esse movimento de expansão de corpo dos segundos molares, tá? E aí eu vou ver o que aconteceu. Os segundos molares estão bem ancorados e os primeiros têm a expansão. Ah, mas eu quero manter a expansão do primeiro molar. Então, eu mantenho, eu só vou fazer uma rotação dessa distal para dentro, para você manter ponto de contato. Olha que legal, tá? Então, você ganha o alinhamento fazendo isso, tá? Então, aqui no segundo molar, se você também não quiser mexer um pouquinho, como aquele lado que nós falamos, ó, você ajusta o ponto de contato, você não precisa fazer um movimento dele inteiro para bucal, para vestibular, você pode simplesmente fazer esse tipo de ajuste que fica muito mais estável e ancorado no seu tratamento, tá? Então, olha só o formato do arco inicial e final. Não tem a expansão de corpo do segundo molar, a gente vai ter só uma mesial alt, uma rotação desse molar, tá bom? E o restante fica bom. Se eu tirasse o IPR, vocês querem ver o que acontece, ó? Então, aqui eu tenho pouco IPR. Eu vou aqui, então, na ferramenta do IPR, aqui no 3D, do lado direito, e eu vou clicar na ferramenta sem IPR. E olha lá o que acontece, ele automaticamente tira para mim esse IPR que tinha aqui no M-Arco no quadrante 1, e eu posso ver o reflexo disso na minha linha média. Vejam que a linha média ficou desviada em relação à inferior, como ela era no início. Eu alinhei, nivelei, expandi, mas não ganhei a correção da linha média. Então, provavelmente, para a gente ganhar a correção da linha média, é necessário aplicar um IPR. Então, vamos voltar ao IPR? Então, eu vou aqui em cima, ó, ao lado do escrito Novas Modificações, eu vou clicar em Desfazer, tá bom? E aqui, clicando em Desfazer, ele volta aquele IPR, tá bom? E a gente falou que essa porção é a porção que mais precisaria, né? Mais aceitaria o IPR, então eu posso aumentar, clicando no mais, a quantidade de IPR feita naquele local, tá? E aí, olha lá a linha média, voltou a ficar coincidente. A gente pode fazer pequenos ajustes dentários para angular, ajustar posicionamento, para ter uma melhoria até dessa situação, tá bom? Então, aqui, eu posso fazer o IPR mais concentrado no canino e, se for necessário, até aumentaria um pouco o pré para você ganhar a linha média. Tem uma pequena correção de linha média, apesar de ter molares ancorados, será que não é interessante a gente pôr um elástico? Pode ser sim. Quem sabe esse paciente, ele tem a necessidade, né, se ele usar esse elástico num light, a gente tem uma correção da linha média mais ancorada. Coloquei aqui um Precision Cut, tenho só um attachment na região posterior, o que a gente precisa? Retenção. Então, eu vou colocar um attachment aqui no pré, para o meu alinhador não desestabilizar. O que eu poderia colocar aqui também para não colocar esses dois? Eu poderia colocar aqui um recorte para botão. E o recorte para botão não exigiria esse attachment aqui, por exemplo, tá? Então, são várias possibilidades. Eu, particularmente, gosto mais do attachment do que do botão, tá? Então, normalmente, eu prefiro essa situação.
Ah, ficou curta a distância, Elaine. Eu posso pôr no canino? Pode. Se você quiser deixar assim mais curta, você também pode, contanto que você use uma força do elástico padrão e você vai usar, aplicar um elástico, um oitavo, por exemplo, que seja também menor, tá bom? Então, eu posso deixar aqui e ainda colocar um attachment aqui para esse cut não desestabilizar. Se não tem, se tivesse, não era necessário adicionar mais, tá bom? Então, essa é a situação desse lado. E aí, vamos ver ali o outro lado que aconteceu agora. Então, esse aqui estava muito travado, né? Ó, a gente fez ali uma rotaçãozinha dele, tá? E aí, ele melhorou. Elaine, eu quero soltar um pouco mais esse dente, que o paciente já tem ali o início de uma recessão, né? Olha lá, ó, eu posso inclinar esse dente assim. Então, olha como ele está mais solto e mais coordenado com o arco inferior, tá bom? Então, um pequeno movimento só jogando a coroa para vestibular e não a raiz, ok? Olha lá o deslocamento da raiz, né? 0 milímetros, eu posso deixar até em 0 mesmo, ó. Se eu quiser zerar, eu ponho aqui 0, tá? E eu vou ter mesmo assim a coroa vestibularizando 2 graus, tá bem? Então é um pêndulo do meu molar. Vejam como é diferente o movimento do movimento de corpo que estava programado inicialmente. Esse lado, qual que é o lado do desvio da linha média? Esse lado, em tese, seria um elástico 3, né? Para fazer o ajuste da linha média. Então, eu posso colocar aqui recursos, eu vou colocar o elástico classe 3 aqui, ó. Olha que interessante. Qual é esse attachment? Um attachment de ancoragem de mordida profunda, porque tem a intrusão do segmento anterior. Tá? E aqui eu estou dando uma quantidade de intrusão para esse dente também. Então, eu posso fazer uma ancoragem maior no pré, se eu quiser, né? Então, eu jogo nesse pré um attachment mais bojudo, ok? E coloco ele mais para vestibular. E se eu ainda quiser ancorar mais, sabendo que eu tenho uma intrusão não só de segmento anterior, mas também de pré-molares, olha lá o arco, o desenho que ele faz. Tá vendo? Eu posso jogar um attachment até no seu primeiro molar, tá? Porque daí você está tendo a ancoragem de 2 dentes à distância. Eu intruo esse, e até esse pré-molar, olha aqui a quantidade de intrusão que ele tem, então a gente faz uma ancoragem um pouco maior na região posterior. Tá bom? Então, assim que a gente vai adicionando, para que servem os attachments convencionais? Para você trocar todos os otimizados? Não. Para você adicionar retenção, para você adicionar controle da coroa quando você tem coroas curtas, tá? Então, são situações específicas que você põe mais attachments. E aqui também você pode colocar, por conta desse cut, né? Joga uma retenção adicional, ou no próprio molar, ou no pré-molar vizinho. Tudo bem? Deixa eu ver aqui as perguntas. A Juliana colocou, não acha que o canino fica com um formato estranho quando faz IPR? Sempre prefiro fazer em outros dentes, mesmo com o canino permitindo mais. Não acho, Juliana, depende muito de como você faz. Os caninos você tem que fazer, mesmo que você trabalhe com brocas na região distal, você precisa finalizar o IPR do canino sempre na lixa, para que você consiga dar, né, essa reanatomização dessa face distal, tá? Eu costumo fazê-los, fazer esses IPRs com broca, quando eles são maiores que 0,4, e eu finalizo sempre com uma lixa, para você arredondar. Então, eu não faço só o distal, muitas vezes eu recontorno aquela cúspide, né? Esse ângulo distal, para que a gente tenha ali um melhor movimento, tá? Então, muitas vezes, essa forma que você corta aqui com o IPR, você tem que fazer um reshape aqui com uma broquinha, tá bom? Mas dá para fazer isso com uma broquinha, até trabalhando mais cuidadosamente com uma lixa. A Jerusa perguntou, como você sabe quando os molares estão travados? Aqui, Jerusa, você vai pôr na vista maxilar, por exemplo, né? Ou mandibular, e você vai ver, primeiro que eles estão em cinza, é um movimento que está parado, ou você vai clicar na sobreposição, e o movimento inicial, que é o azul, ele é coincidente com o branco. Então, nessa situação que o dente não muda de cor, porque ele não sai do lugar, a gente sabe que o molar não teve movimento. Tá bom? A Adriana perguntou, que número de broca você usa? A broca que eu uso é uma broca da Comet, que eu gosto de usar, eu não vou lembrar o número dela de cabeça, mas depois escrevam para mim um e-mail que eu mando para vocês,
tá? É uma broquinha da Comet. Eu gosto uma que ela é longa e uma que ela é curta, pontativa longa e pontativa curta, tá bem? Aqui então, Jerusa, você tá vendo que o molar tá travado, mas quando você tira a sobreposição, veja que nem tá bonito esse ponto de contato, né? Então, aqui eu não vou, eu vou colocar de novo o comando em dente, eu não vou expandir, mas eu vou deixar ele móvel para fazer uma rotação da mesial alt, e esse aqui, ó, uma rotação da distal in. Vocês estão vendo que eu não fiz as expansões, eu fiz uma rotação desse dente para conseguir ter um melhor ponto de contato, tá bom? Eu faço muito essa rotação quando você quer fazer aquelas correções de classe 2 para 1, né, e ganhar um pouco de posicionamento de molar, e também em casos de light, que eu quero travar os molares e trabalhar basicamente no restante do arco. Lembre-se que esse dente ancorado, ele inclusive dá mais força para as demais expansões, tá bom? Então, vamos ver aqui, a gente tem o IPR ali naquela região, já arrumamos o elástico de linha média, colocamos retenções adicionais para o alinhador não desestabilizar e mexemos no formato do arco, tá bom? Então, o que mais pode ser nesse tratamento de light que tornaria ele mais previsível? A gente tem uma considerável intrusão de incisivos, né? E a gente já sabe pelos estudos, que inclusive vem aí as novas perspectivas do G8, mas a Line já anunciou estudos dizendo que o bite ramp, ele auxilia também na intrusão do incisivo, tá? Então, aqui nesse caso, eu colocaria bite nos superiores. Notem aqui que a ferramenta da grade, ela é excelente para a gente avaliar se nós temos um bom alinhamento e nivelamento, principalmente o nivelamento incisal. Notem que esse dente está mais instruído que os demais, tá? Então, eu pegaria esse dente, faria uma ligeira intrusão nele, ó. A ferramenta é essa aqui de cima, extrusão e intrusão, tá bom? E aí, levaria ele para um nivelamento mais parecido com os demais, tá? Eu tinha angulado por causa da linha média esse dente, mas vou até voltar um pouco, e aí vocês podem fazer esses ajustes de angulação individuais, tá bem? Lembrando, se eu quisesse sobrecorrigir, ó, achei que esse canino está muito alto em relação aos incisivos, e eu quero mantê-los nivelados entre si, mas intruir os dois juntos. Então, eu clico aqui, clico em Command no Mac, Ctrl no seu notebook. Eu vou selecionar esses dois dentes ao mesmo tempo, vou clicar na ferramenta da intrusão e vou descer um pouquinho esse canino, tá bom? Ainda tenho um bom degrau em relação aos incisivos, mas eles menos sobressaltados do que os demais dentes. Notem aqui em cima que eu tenho uma ferramenta que está acesa, em vermelho, que é a ferramenta da oclusão. Ela está sinalizando para mim que eu tenho contatos pesados, contatos em vermelho em alguns dentes, tá bom? E aí, eu quero ou eu não quero? Inicialmente, eu não tenho um caso de uma super mordida profunda, certo? Mas é profunda. Então, o que eu posso aceitar? Contatos posteriores, eu acho bem aceitável, mas não é necessário finalizar com grandes sobrecorreções do vertical, tá? Então, eu posso eliminar esses contatos aqui em vermelho. Que forma que eu posso eliminar? Ou eu vou intruir esses dentes, ou eu vou ajustar em forma de torque, em forma de angulações, né? Como for necessário. Nesse caso, a gente fez só uma ligeira rotação desses dentes, né? E aí eu vou fazer uma intrusão, porque eles já estão direcionados ali numa boa posição, né? E eu vou fazer a intrusão. Posso intruir o de baixo ou de cima, depende do que o seu nivelamento de plano oclusal pede, tá? E parece que o inferior, ele até aceita mais do que o superior para fazer esse ajuste da curva de SP, tá bom? Então, eu estou tornando esses dentes móveis e eu vou pegar os dois molares, Command, e vou intruir suavemente para ter contatos em verde nesses elementos, tá bom? Esse já chegou, então eu vou pegar só esse agora e faço ele ficar com contatos em verde. Tudo bem? Tem ainda um contato em vermelho e você vai aliviando até ter um ponto de contato em verde. Esses aqui é a mesma coisa, eu não vou deixar esses contatos prematuros, então eu vou lá e posso fazer ligeiras intrusões
para não ser só em um dente, né? Você pode ver qual é o movimento do superior também, e aí você regra, olha lá, só na distal, vamos fazer uma distal out desse dente, ó, distal in, distal out, e aí ele vai até ficar melhor em relação à passagem com o pré-molar, tá? Então, aqui a mesma coisa. Opa! Tô levando essa distal para fora, para que a gente tenha um contato mais suave. Foi já no meu limite, posso intruir suavemente, posso intruir o inferior, que já estava daquela cor vermelha, e ele está angulado, né? Então, você vai fazendo as pequenas correções para você ajustar também, levar o ponto de contato para uma região mais equilibrada, tá bom? Então, eu posso fazer essas pequenas individualizações. Elaine, não gosto que toque o incisivo, porque tem tendência à mordida aberta. Ok, você pode tirar esse toque, ou você pode avaliar a anatomia desse dente e achar que aquela crista distal aceita um ajuste oclusal naquela porção, por exemplo, e você finaliza com o toque, e aí no final você desgasta com uma broca, tá bom? A Daniela colocou, cada consulta de PR tem a indicação necessária para aquela consulta, qual o formato utilizado? Cada consulta tem, cada IPR, ele tem descrito, notem aqui, desculpa, gente, só para avisar que a oclusão ficou em verde agora, tá bom? Cada IPR tem uma leitura dele, ó. Ele fala para mim que eu preciso estar em francês, tá? Mas que eu preciso fazer 0,3 milímetros de PR entre o dente 1,5 e 1,4. E aqui ele me fala também a quantidade entre quais dentes. E agora, quando que eu vou saber quando é o estágio? Você vai abrir na aba estágios e vai ver onde está o IPR. Ó. O IPR aqui está desde o primeiro alinhador, tá? Então, no primeiro alinhador, ele pede 0,3. Você vai lá com a lixa e vai abrir 0,25. Você vai deixar o 0,05 de segurança para você, tá bom? Para você fazer depois, talvez você não precise fazer, você vai controlar. 0,5 você não precisa fazer de um estágio só, você pode abrir os mesmos 0,25 e guardar o 0,25 que falta para uma etapa quando o ponto de contato se restabelecer. Porque de um alinhador para o outro, ele não vai conseguir mover e fechar todo esse 0,5, tá bom? Então, você não tem necessidade de fazer uma consulta só, mas é um paciente que você tem que vê-lo na próxima troca daqui 2 alinhadores no máximo para poder abrir esse restante de PR residual que ficou, tá bom, Daniela? Então, você pode ir controlando, existe até uma ficha de PR, né, que vem dentro da sua caixa impressa, você deve anotar quanto falta de PR ali para você controlar isso certinho. A Márcia colocou, tem como controlar a quantidade de transparência quando vemos os contatos oclusais? Tem como controlar a quantidade de transparência, deixa eu ver se era nas configurações, eu lembro que o outro a gente tinha num outro local, né? Cores, aqui, olha, cena 3D, ó, aqui, desculpa, deixa eu só voltar para você, ó, aqui você vai clicar em ajustes, do lado do seu nome, Márcia, cena 3D, transparência, 50% ou você quer 25%, tá bom? Daí depende ali do que você colocar, ele muda. De qualquer maneira, apesar de você ter essa transparência que às vezes é difícil de visualizar, você pode clicar com 2 dedos no seu mouse e colocar aqui a vista oclusal, que ele vai te dar essa visão dos pontos de contato, inclusive permitindo que você faça alterações em 3D nesses 2 arcos que estão abertos no 3D. Tá bom? Então, essa é uma maneira bem legal da gente fazer o controle dos contatos oclusais. Nesse caso, eu vou deixar o contato do canino ali no lateral e, se for necessário, a doutora pode fazer um ajuste oclusal ao final do tratamento, tá bom? Melhor do que finalizar com mordida aberta nesses contatos. Então, de novo, clica ali com 2 dedos no mouse, no meu caso, eu uso o trackpad do Mac, e ele te dá ali qual é a visualização que você quer. Tudo bem? Power Read para impressão de torque, esse dente aqui, ele tem um movimento de extrusão, então normalmente a gente não deixa ficar o Power Read com a extrusão, porque ele vai tem a tendência a descer esse dente, esse Power Read vai ficar desadaptado, então nessas situações eu recomendo que vocês removam o Power Read se você tem uma extrusão desse dente, tá bom?
O que mais? Acho que é isso, então, gente. É um caso que tá tranquilo, que a gente vai manter no light com essas condições, né? De não fazer essas alterações de segundos molares, mas um caso que dá para fazer uma boa melhoria da arcada. Vocês viram que ficou justo em 14. Tá inseguro? Troca para o moderate, tá bom? Para vocês conseguirem trabalhar com segurança. Outra pergunta da Jerusa. E quando o paciente mora longe, coloca elástico separador e desgasta com broca? Eu não faço isso, Jerusa. Eu não uso elástico separador, porque eu acho que você perde a referência que você tem do ponto de contato. Se você faz o elástico separador, eu acho que não dá para fazer isso em situações que o paciente mora longe, mas você tem que voltar ao paciente, você tem que calibrar o quanto você abriu com o seu espaço, com o seu elástico separador, e depois você tem que somar o seu IPR. Eu acho muito impreciso, eu acho mais difícil, então eu não recomendo fazer isso para os pacientes que ainda moram longe, tá bom? Michael pergunta, como consigo mensurar com precisão a execução do IPR no atendimento? Calibradores. Gente, aqui no Brasil tem um calibrador nacional ótimo da Coral Dente, www.coraldente.com.br, e quem é afiliado à Bralo, não sei se vocês são afiliados da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos, vocês têm desconto também na compra desses materiais, todos que eu falei para vocês, para usar com alinhadores, tá? Dá uma olhadinha lá no site da Bralo Digital. A Jerusa falou, remova o quê? Repete o nome, por favor. Remova o quê? Será o quê, Jerusa, que você estava falando? Volta para mim o assunto, para eu saber do que você está com dúvida, tá bom? Você falou do elástico separador, será? Remover o elástico separador e depois calibrar o espaço interproximal, talvez seja essa a sua dúvida, ok? Nesse caso aqui, gente, o paciente tem essas necessidades, a gente ia pedir só para adicionar o Precision Bite Ramp. E aí, vamos ver só uma coisinha. Se eu tiver extrusão nesses elementos anteriores, talvez não seja interessante a gente ter o bite neles, né? Ó, coloquei aqui, ó, 0,4 de extrusão, 0,4 de extrusão, 0 de extrusão e 0,3 de extrusão. Então, o que eu posso fazer aqui? Em vez de colocar o bite, que vai segurar um pouco essas extrusões, eu vou colocar bites nos caninos, tá bom? Mas aí não faria o efeito da intrusão dos incisivos. Então, você fica nesse dilema. O que é bom para uma coisa pode não ser boa para outra. Então, se eu quero extruir e intruir, eu vou tentar, numa primeira etapa, fazer sem o bite, para favorecer a extrusão do superior, ou eu já ponho o bite? Eu vou pôr o bite nessa etapa, por quê? Porque eu intruindo com mais efetividade o inferior, se eu precisar fazer alinhadores adicionais, depois eu já tenho um overjet para fazer a correção da extrusão do superior, tá? Então, eu vou privilegiar, nesse caso, a intrusão do inferior. Tudo bem? Então, aqui coloca os bites, os Precision Bite Ramps, agradece. E quando a gente faz no TPS, eu sempre assino para a gente ter um lastro das nossas modificações. Tudo bem? Esse caso está no TPS comigo, uma cliente da consultoria. Então, quando esse setup voltar no TPS revisão de cliente que eu vou revisar novamente, ok? Então, essa é a diferença. Então, vamos enviar aqui. Enviou e acabou essa revisão, tá bom? Então, vamos voltar lá nos nossos slides para a gente finalizar a nossa aula apenas. A Eleonora comentou, foi recomendado IPR, deixa eu voltar aqui no chat, na distal do 1.3, como proteger 1.4? Você pode fazer com uma matriz, Eleonora, como o pessoal faz em prótese, sabe? Mas se você fizer com lixa e não fizer com broca, você consegue fazer isso, porque você vai direcionar a face cortante diamantada da sua lixa só na distal do canino, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A nossa apresentação. E aí, só para a gente fechar nossa aula, só para a gente fazer um convite para vocês agora de fechamento, quem vai estar conosco lá no primeiro semestre de 21. Lembrando sempre que a academia, a gente tem uma parceria, né? Nós somos parceiros educacionais da Academia Brasileira, então quem é afiliado da Bralo tem descontos de 20% nos nossos cursos, assim como os nossos ex-alunos. Todo mundo que já fez um curso da Team One, um curso online ou presencial, que tenha sido um curso pago, né?
não os webinários, vocês têm desconto de 20% em todos os cursos da nossa rede, tá bom? Para o ano que vem, a gente tem o lançamento da terceira turma do nosso Study Club, que é o Study Club Clínico. O Study Club Clínico, ele tem 3 meses de acompanhamentos com vocês, com vários assuntos, já falar de biomecânica, clean check, controle 3D, attachment, finalização, IPR estagiamentos, terapia auxiliar, casos clínicos de pacientes em crescimento, sagitais, verticais e transversos, e também tem uma aula, que é a aula de fechamento, sobre literatura científica, para a gente entender que o embasamento clínico é muito interessante, só que ele tem que ser fundamentado com uma base científica, tá bom? Então é assim que a gente trabalha e é isso que a gente passa para vocês lá no Study. O mais legal do Study Club são as aulas de revisão de Clean Check. Todo dia que tem aula a gente faz revisão ao vivo, e isso é o que vocês têm maior aprendizagem. São essas revisões como nós fizemos agora, são sempre ao vivo do seu caso, do caso do seu colega, para que a gente consiga desenvolver um olhar para vocês revisarem setups com eficiência, tá? Então, inscrições, quem tiver interesse, dá uma olhada no nosso site. A turma vai ser em fevereiro de 2021, a próxima turma. E tem também o nosso Study Club de vendas e gestão, que aí já é um outro assunto, não é o desenvolvimento clínico, mas é necessário para o crescimento que vocês tenham ideias, saibam como fazer a gestão, a precificação e a venda dos produtos digitais, dessa história dos alinhadores no seu consultório. Então, quem trabalha nesse study de venda e gestão é a Paula Cristine, que é uma consultora de mais de 100 clínicas odontológicas, e o Condé, que também faz, ele é Invisalign Doctor, mas ele tem uma parte de especialização aí muito legal em gestão, então ele consegue ter métricas, fazer as coisas de forma eficiente, os protocolos, como ele faz na clínica dele, ele mostra para a gente, tem muita coisa legal para a gente organizar, para a gente crescer com sucesso, tá bom? Então, são vários os temas também, são estudos contínuos, semanais, online, por enquanto, e a próxima turma deles, eles vão soltar em breve para vocês, tá bom? No nosso site, a gente vai soltar várias novidades para 2021, acompanhem por lá, nas nossas redes sociais também, que a gente sempre coloca aulas, webinars, novos cursos para vocês, masterclass, né, nós já tivemos Ladies, que era o nosso evento beneficente, então tudo de legal que tem a gente solta para vocês lá, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de hoje, eu estou de parabéns que eu encerrei o webinar do ano a tempo, completamente dentro do prazo, então eu agradeço muito a participação de vocês, não só hoje, mas durante esse ano todo, que a gente teve encontros quinzenais aí, né, sempre intensa a nossa, eu sei que tem gente que vem em todo o webinar, então isso é muito legal, muito obrigada pela participação, pela confiança de vocês, nossos clientes do TPS, os nossos alunos dos cursos de credenciamento Brasil e Latam, os nossos alunos do Study Club, do Planejamento Virtual Avançado, do Essentials, dos cursos de gestão da Paula, do Study do Condé, então todo mundo que esteve conosco esse ano aí, um super obrigada, muito obrigada mesmo, e eu espero ver vocês em 2021, tá bom? Muito obrigada pela participação e tenham um excelente final de ano. Boas festas, gente. Tchau, tchau.